Fala galera, hoje a gente vai para a nossa segunda aula prática. A gente vai falar sobre mecânica, que é uma coisa essencial para quem quer executar as coisas, né? É essencial para qualquer um que queira tocar guitarra. Você precisa conhecer bem a mecânica do instrumento, né? Para você poder tocar da melhor maneira e evitar assim dores e tensões desnecessárias e assim conseguir atingir também mais velocidade e precisão nos movimentos, né? Uma coisa que eu acho que todo guitarrista deve saber é entender bem os movimentos. Eu vou dar um foco maior para a mão direita, para a aula não ficar muito cansativa e muito extensa, né? Mas eu vou falar rapidamente também sobre a mão esquerda, tá bom? Assim vocês também ficam com uma noção de como eu enxergo os movimentos da mão esquerda e como eles devem ser feitos, beleza? Bom, então começando, é importante entender os movimentos da mão direita, né? A mão direita, a gente não vai fazer movimentos com o cotovelo, tá? A gente não vai fazer esse tipo de movimento. Tem guitarristas que fazem, mas eles causam lesões no cotovelo, no ombro, ao longo do tempo, né? Então, não é indicado esse tipo de movimento. Tem guitarrista que faz em alguns momentos, no momento de mais velocidade, ele acaba usando um pouco o cotovelo, mas isso não é necessário, né? Você vai ver que a maioria dos guitarristas não precisa disso para poder tocar as frases mais difíceis, as frases mais rápidas, tá bom? Então, vamos olhar para o pulso, né? O pulso, se a gente observar, ele pode fazer 3 tipos de movimento e a gente pode combinar todos eles, né? Então o pulso ele pode fazer esse movimento, né? E como o movimento de quando você está escrevendo alguma coisa num quadro, por exemplo, né? Você vai movimentar dessa maneira para os lados. Ele pode ter esse movimento de rotação, né? Que é o movimento que a gente usa para abrir uma porta na fechadura. E ele pode ter esse movimento, né? E o movimento de bater na porta. Então são os 3 movimentos que o pulso tem, né? E a gente muitas vezes não tem consciência disso na hora de tocar. Os movimentos que a gente vai usar, na verdade, são todos uma combinação desses 3 eixos, né? O eixo de rotação, o para cima e para baixo e por os lados, né? Quando a gente for tocar, o ideal é que a gente posicione a mão com a palma em cima da ponte, né? Porque para a gente poder abafar assim que for necessário e para você ter algum apoio, né? Um apoio é em cima da ponte, né? Tem gente que gosta de apoiar aqui em cima, né? É uma opção também, mas eu acho que em cima da ponte costuma ser o mais indicado. E aí a gente vai primeiro encontrar onde é o centro do nosso movimento. A gente vai fazer esse movimento para cima e para baixo, levemente rotacionado para fora, né? Mas com o pulso em repouso, né? E a gente vai... Porque ele não vai estar na posição de relaxamento, né? Se você soltar o seu braço para baixo, você vai ver que se a gente colocar ele aqui, ele fica totalmente em cima, né? Mas a gente quer ele um pouco rotacionado para poder dar espaço para as cordas soarem, né? Então ele vai ficar ligeiramente rotacionado, mais estável, né? Essa posição tende a ficar mais estável, a gente não costuma mexer muito nela quando a gente for fazer exercício de palhetada, tá bom? E aí a gente precisa posicionar a nossa mão de uma maneira que a gente consiga ter amplitude para os lados, né? Assim e assim, onde ele seja igual para cima e para baixo. Então minha palheta ela tem que estar em repouso no meio de uma maneira que eu consiga ter o mesmo acesso para baixo quanto para cima, né? Para você não ter dificuldade de tocar, tanto nas cordas mais agudas como nas mais graves, né? Você não ter dificuldade de alcançar quando você estiver fazendo algum tipo de fraseado que leve em conta todas as cordas, né? E assim você vai evitar que você faça esse tipo de movimento assim, né? Ou esse tipo de movimento, né? Tem guitarrista que toca assim, mas assim ele força muito para dentro, né? Você tem todo um movimento para baixo que você não está usando. O ideal é que a gente consiga fazer o mínimo de movimento possível, né? E a maneira mais consciente de fazer isso é colocando, posicionando no centro, né? Entre as duas cordas do meio, entre a Sol e a Ré,
a palheta e dando uma olhada, né? Tá sobrando muito para baixo, muito para cima. Se eu tiver mais para cá, eu tenho menos espaço para cima, por exemplo, muito espaço para baixo, então eu vou posicionar de uma maneira que fique por igual. Beleza? Essa é a primeira coisa. Depois disso a gente pode olhar para a posição da palheta, né? E aí eu vou precisar aproximar um pouco a câmera para vocês enxergarem melhor. Para entender o movimento da palhetada, eu vou falar bastante de um conceito chamado pixelanting, né? Pixelanting é o movimento de inclinar a palheta para baixo ou para cima. Por que é importante, né? Porque se a gente imaginar que a gente está palhetando reto, que movimento a gente vai precisar fazer para palhetar rápido? A gente vai precisar fazer um movimento para cima e para baixo, né? E por um lado e para o outro, né? A combinação desses dois movimentos, né? Para eu conseguir fazer isso rápido é muito mais difícil, né? Um movimento muito mais... Você gasta muito mais energia para fazer, né? Dá muito mais trabalho, né? Ó. Senão eu vou esbarrar na corda de baixo, né? Mas como eu não quero isso, eu quero tocar uma corda só. Eu preciso fazer esse movimento. Tem uma maneira muito mais fácil, então, que é inclinando a palheta, né? Por isso que é importante conhecer esse movimento do pixelanting, né? O pixelanting para baixo, olha a diferença. Eu vou movimentar levemente o meu pulso, que ele está mais inclinado, né? Mais rotacionado para baixo. E aí o movimento é muito mais curto, né? Olha a diferença. Eu quase não faço esforço, né? E aí eu vou recomendar que vocês usem uma palheta dura e pontuda, né? O que eu uso é uma Tortex da Dunlop, né? É uma palheta de 1,5. Tem palhetas um pouco menos duras, mas eu recomendo no mínimo 1 milímetro. Uma palheta mais pontuda, né? Essa daqui, a Tortex 3, ela é mais pontuda, tá? Isso vai facilitar com que a palheta passe pela corda, né? Ela mais pontuda vai fazer com que ela passe mais fácil. Então, o grande segredo para você palhetar não é simplesmente inclinar a palheta, como eu vejo muita gente falando. Inclina a palheta para o lado, que está tudo resolvido. Mas se você estiver fazendo isso aqui, não está resolvido, né? Então, a gente precisa ter a inclinação para baixo. E com a inclinação para baixo e levemente inclinado, pode ser interessante também, né? Mas a maior preocupação nossa aqui é nela estar inclinada para baixo. Ou para cima, né? Pode ser que no seu caso você se sinta mais confortável apoiando aqui em cima e tocando assim. Você vai ver que o movimento também é curto, né? E ele é só para os lados. Então, o ideal é que você comece se acostumando, palhetando uma nota só numa única corda, né? Então, tá. Bom, então se você já se acostumou com o movimento da palheta virada para baixo ou para cima, importante que ela tenha uma dessas duas posições, né? Se você já se acostumou, a gente pode ir para duas notas, né? A vantagem do pixelanting é quando a gente toca notas pares. Por quê? Quando a gente estiver tocando, por exemplo, com ela virada para baixo, se eu tocar duas notas, ela vai estar numa zona livre, né? E se eu estiver tocando duas notas, então, com essa zona livre eu consigo palhetar para baixo, né? Então eu toquei para baixo, para cima, tá livre, eu consigo palhetar para baixo em qualquer outra corda, né? Porque a palheta está livre, eu consigo chegar fácil em qualquer outro lugar, né? Por isso que qualquer padrão de duas notas, pensar aqui na pentatônica, né? Pensar aqui na pentatônica, fazendo só que eu fiz na outra aula. Se eu estiver fazendo um movimento, padrões de duas notas por corda, fica bem fácil de fazer com o pixelanting, né? Se for notas pares por corda, fica bem fácil de fazer porque
a última paletada é para cima, eu vou estar numa zona livre. Beleza? Então, se eu estiver tocando, ó, 4, ficou livre, eu posso ir para a próxima paletando para baixo. Beleza? Então, notas pares por corda, o movimento do pixelanting fica muito mais fácil, né? Se você estiver paletando com o pixelanting virado para cima, aí a gente vai ter a situação contrária, né? A nossa zona livre vai ser na paletada para baixo. Então, se a gente começar para cima, a nossa última paletada, se a gente estiver fazendo em números pares, a nossa última paletada vai estar livre, né? Então... Então, os guitarristas que tocam com o pixelanting da paletada virada para cima tendem a procurar frases em que se comece paletando para cima, né? E os que usam a paleta virada para baixo tendem a começar as frases paletando para baixo, beleza? Bom, mas existe uma possibilidade, né, que é de combinar as duas coisas. E como é que a gente faz isso? Né? Para a gente poder combinar as duas coisas, estiver tocando aqui um padrão de 3 notas, né? Aí eu vou tocar para baixo, para cima, e na minha paletada para baixo eu vou inverter, fazer a rotação do pulso. Por isso que é importante conhecer os movimentos, né? Nesse caso eu vou estar fazendo a rotação do pulso. Então, com esse movimento de pulso eu fico com a zona livre, né? Para começar paletando para cima na corda de baixo, né? Ó. Claro que se você for acelerando o movimento, isso vai ficar cada vez menos perceptível, mas ele ocorre, tá? Por isso que é importante começar devagar e ir se acostumando com o movimento. Beleza? Então isso é uma coisa mais introdutória sobre a paletada, tá bom? Eu acho que só de treinar isso já vai fazer muita diferença, porque a gente vai parar de esbarrar na corda de baixo, né? Quando a gente estiver nessas sequências de 3, por exemplo, né? Isso vai fazer com que você tenha muito mais consciência dos seus movimentos e assim consiga tocar muito melhor, né? Beleza? Essa é a primeira parte sobre o pixelanting. E eu vou falar rapidamente aqui sobre a mão esquerda, né? A mão esquerda, qual que é o ideal? É a gente imaginar ela relaxada, completamente relaxada, virada para baixo, né? Então, posição relaxada, sem fazer força, né? E aí depois disso a gente coloca ela na perna, pode ser na perna assim mesmo, também relaxada, né? Por quê? Muita gente ainda tensiona a mão esquerda, então eu acho que a gente precisa ir criando essa consciência de não tensionar, tá bom? Então coloca ela em cima da perna, totalmente relaxada, né? E depois você vai, dessa mesma forma, colocar ela no braço, né? A mão no braço da guitarra. E você vai ver que ela vai, automaticamente você vai entender que você não precisa estar fazendo força para tocar, né? Se você tocar com jeito, né, que o jeito para que as notas saiam, que ela seja perto do traste, você vai ver que você não precisa fazer muita força. Beleza? Então, acho que essa é uma primeira introdução também sobre a mão esquerda, né? E outra coisa que muita gente tem com o dedão, né? Existem as duas pegadas, né? Essa pegada que a gente chama de pegada rock and roll, né? Lá dos anos 60, os caras têm a mão grande e usam, né? O Hendrix, essa turma, que deixa o dedão lá em cima, né? E você abraça a guitarra dessa forma. E tem a pegada clássica, né? Que vem do violão clássico, que é você deixar os dedos para trás, o dedão para trás, e com os dedos mais retos, né? As duas estão corretas, não existe uma melhor que a outra. O que eu acho é que em alguns momentos você precisa transitar entre uma e outra, né? Porque enquanto essa aqui é melhor para fazer bends, né? Porque vai dar muito mais apoio aqui, né? Com o dedão.
Se eu quiser fazer um bend grande, né, um bend de 2 tons e meio, por exemplo, ó. Um bend bem alto, você precisa ter um bom apoio, né? Assim como o vibrato, né? Você às vezes pode soltar, né? Como o B.B. King fazia. Ou você pode deixar com um pouco de apoio aqui, né? Para poder rodar com mais força, né? De qualquer forma, você vai precisar do dedão. Vai ter que tirar o dedão de lá de trás, né? Se você for fazer assim, é muito mais difícil fazer o vibrato. Assim como o bend, né? O bend sem apoio é horrível. Mas, às vezes, para atingir as casas mais agudas, você precisa ter o dedão lá atrás, né? Uma abertura maior, ou uma abertura maior até lá em cima, né? Você precisa estar com o dedão lá atrás. Às vezes você consegue, né? Com o dedão lá em cima também atingir umas casas mais agudas, mas olha a diferença. É mais uma questão de pegada, né? Para mim que tem uma mão grande é tranquilo, né? Mas para algumas pessoas isso vai ser mais difícil, é mais fácil assim. Então é importante que você conheça os movimentos e saiba transitar entre eles. Essa aqui é a grande questão, né? Então assim como no Pixelenting tem um movimento para cima e o para baixo, com a palheta virada para cima e a palheta virada para baixo, aqui eu também tenho as duas, né? Eu tenho a pegada clássica e a pegada rock and roll lá dos anos 60, né? E as duas são úteis, as duas são interessantes. É importante a gente conhecer e transitar entre elas, tá? Eu costumo começar com a mais clássica e ir transitando para manter o dedão lá em cima, porque caso eu tiver que fazer algum bend, meu dedão já está posicionado, né? Ó, meu dedão costuma sumir quando eu subo, né? Essa é a minha maneira de tocar, né? Eu acho que é uma coisa que é interessante de se conhecer, né? Porque assim eu consigo usar das duas, né? Eu não vou tocar só assim e nem só assim, né? Porque assim, ó, é muito mais difícil tocar as notas de cima, né? Mas as de baixo fica mais fácil. Então eu vou ter um misto das duas coisas, né? Então minha mão vai fazer esse movimento. Beleza? Bom, então essa foi uma aula sobre mecânica, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu falei mais dos movimentos da mão esquerda e direita, não falei sobre sweep, mas eu acho que já dá para evoluir muito só com essas informações, né? Para tocar com muito mais precisão e clareza, né? Na guitarra. Beleza? Então, se vocês tiverem dúvidas, me mandem lá no grupo que a gente conversa. Fechado? A gente se fala e até a próxima.